Fala pessoal, beleza? Professor Tubarão aqui. Hoje veremos cálculo de probabilidade, certo? Então, dado um fenômeno ou experimento aleatório, temos que a probabilidade disso acontecer é o número de elementos de A dividido pelo número de elementos de S. Então, quantidade de elementos de A dividido pela quantidade de elementos de S. Outra forma que a gente pode observar é que esses elementos de A, que é o nosso evento, é o número de resultados favoráveis para acontecer para a gente. E o número de elementos de S, que é o nosso espaço amostral, é o número total de resultados possíveis. Um exemplo bem simples para a gente entender toda essa estrutura aqui da probabilidade. O que são os números de resultados favoráveis e o número total de resultados possíveis. Então, considerando o experimento aleatório do lançamento de uma moeda perfeita, qual é a probabilidade de sair cara? Então, lembrando que a moeda ela tem dois lados, né? Então, você tem somente duas opções de acontecer, certo? Então, se a gente for analisar friamente, sair cara ou coroa tem a mesma chance, né? Que só são dois lados. Eu posso jogar a moeda ela cair em coroa ou pode cair em cara também, tá? As duas têm as mesmas chances de acontecer. Nosso espaço amostral é cara e coroa, ou seja, eu tenho dois elementos, as duas possibilidades, né? Então, o número total de possibilidades no lançamento de uma moeda são duas, né? É um lado ou outro. Nosso evento, que ele pede, é a ocorrência de cara, né? Então, ocorrência de cara só tem uma chance disso acontecer, né? Só uma forma de acontecer, se ela cair dessa forma aqui. Então, nosso evento A é cara e nossa quantidade de elementos é 1. Então, a probabilidade de isso ocorrer é o número de elementos desse evento A, que no caso é 1, né? Dividido pelo número total de resultados possíveis, que é 2. O número de resultados favoráveis para a gente é apenas 1, que é sair cara. Só tem uma chance disso acontecer. E o número total de resultados possíveis são 2. Ela pode cair cara ou coroa. Então, a probabilidade disso ocorrer é 1 sobre 2, meio, 50%. Isso é bem óbvio, né? Mas só para exemplificar essas nomenclaturas, o que significa esses números de resultados favoráveis e os totais possíveis. Bem simples de observar que tem 50%. Cai esse ou esse. 50, 50, 100% do total. Vale observar que essa probabilidade, ela nunca vai ser menor que 0, nunca vai ser maior que 1. Porque esse 0 aqui é o nosso 0%. E esse 1 aqui é o nosso 100%. Então, ela está sempre dentro desse intervalo fechado, tá? Ela pode ser 0, como pode ser 1. E também pode ser qualquer valor entre 0 e 1, que é o nosso 0% e o nosso 100%. Quando essa probabilidade é 0, a gente diz que esse evento é impossível. E quando a probabilidade é igual a 1, a gente fala que é um evento certo, ok? Exemplo 1. No lançamento de um dado perfeito, qual é a probabilidade de sair número maior do que 4? Então, observando o dado, ele tem 6 lados, ou seja, ele pode sair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Ele quer saber um número maior do que 4. Então, 1, 2, 3 e 4 não contam, porque ele quer saber maior, ele não está incluindo o número 4. Então, os dois casos que acontecem são esses aqui, certo? 5 ou 6. Então, vamos colocar na nomenclatura que a gente tem. Então, os elementos desse espaço amostral, que são todas as possibilidades, pode cair 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Então, a gente tem aqui 6 elementos. Então, a quantidade de elementos desse espaço amostral é 6. Significa que esse espaço amostral é o número total de resultados possíveis. Então, são 6 resultados que podem acontecer. E sair um número maior do que 4 é o nosso evento. Então, os elementos desse evento A, número maior do que 4, como a gente já fez a análise, é somente 5 e 6. Então, são somente esses dois elementos. Então, a quantidade de elementos desse evento aí é 2. Esse 2 é o número de resultados favoráveis. A probabilidade desse evento ocorrer é NA, que é esse 2, que só são 5 e 6 que podem acontecer, né, que é um número maior do que 4, dividido pelo número total de resultados possíveis, que a gente sabe que é 6. Então, simplificando isso aqui por 2, eu tenho 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. 1/3. 1 dividido por 3 dá aproximadamente 33,33%. Exemplo 2. No lançamento simultâneo de 3 moedas perfeitas, distinguíveis, qual é a probabilidade de serem obtidas? Na letra A, pelo menos 2 caras. Na letra B, exatamente 2 caras.
Primeiro vamos fazer a análise de quantas são as possibilidades nesse lançamento de 3 moedas perfeitas. Distinguíveis é porque elas são diferentes, a gente consegue diferenciar cada moeda uma da outra. Por exemplo, eu tenho a moeda de R$1, de 50 centavos e 25 centavos. No ato de lançar, essa primeira moeda de R$1, ela pode dar cara ou coroa. Para o lançamento dessa moeda, ela pode dar cara ou coroa também. Cara ou coroa. O lançamento da moeda de 25 centavos também pode dar cara ou coroa. Então, pela árvore de possibilidade, eu tenho essa seguinte ramificação, né? Lançamento de R$1, cara ou coroa, de 50 centavos, cara ou coroa, 25 centavos, cara ou coroa para cada uma dessas possibilidades. Seria mais simples também eu pensar o seguinte, eu tenho 3 moedas e a moeda de R$1 eu tenho 2 possibilidades, cara ou coroa. A segunda moeda eu tenho 2 possibilidades, cara ou coroa. E da terceira moeda também, 2 possibilidades, cara ou coroa. Princípio fundamental da contagem, princípio multiplicativo, que uma influencia a outra. 2 vezes 2 vezes 2, 8. Pode contar que também tem, ó, 2, 4, 6, 8. Então, esse é o número total de resultados possíveis. Então, nosso NS é igual a 8. Então, listadas todas essas possibilidades aqui, dessa árvore de possibilidades, ele quer na letra A pelo menos 2 caras. Então, ter pelo menos 2 caras quer dizer que eu posso ter 2 ou 3. Agora, vamos observar aqui quais desses elementos desse espaço amostral que possui 2 ou 3 caras. Então, aqui verifica, né? Então, esse aqui tem pelo menos 2. Esse aqui também tem pelo menos 2. Pelo menos 2. Esse aqui não. Tem 2. Não. Não e não. Então, chamando essa letra A de evento A, que é sair pelo menos 2 caras, eu tenho esses 4 elementos. Então, meu NA é igual a 4. Então, a probabilidade desse evento A acontecer, NA sobre NS. O NA é o número de resultados favoráveis para a gente, que são esses 4, que é sair pelo menos 2 caras, dividido pelo NS, que é o total de resultados possíveis, que a gente viu que é 8. Então, simplificando isso aqui por 4, eu vou ter 4 por 4 é 1, 8 por 4 é 2. Eu tenho 50% dos casos que saem pelo menos 2 caras. Na letra B, ele quer exatamente 2 caras. Então, a gente pode observar por esse aqui, ó, exatamente 2 caras, tem só esses 3 elementos, certo? Pesquisando aqui, ó, a gente tem esse cara aqui, que são 2 caras e 2 caras exatamente. Todos os outros têm 3, uma ou nenhuma cara. Como ele quer exatamente 2, só são esses 3 caras aqui. Então esse é o conjunto, né, desse meu evento B, que é sair exatamente 2 caras. Eu tenho, então, que a quantidade de elementos é igual a 3. Então, a probabilidade desse evento ocorrer é dada pela quantidade de elementos desse conjunto B, que é os nossos favoráveis, dividido pelo NS, que é a quantidade total de resultados possíveis. Então, aqui eu tenho, nossos favoráveis são 3, e nosso espaço amostral, a quantidade total é 8. Então, 3 oitavos. 3 dividido por 8, 37,5%. Exemplo 3. Considere todos os números naturais de 4 algarismos distintos que é possível formar com os algarismos 1, 3, 4, 7, 8 e 9. Escolhendo um deles ao acaso, qual é a probabilidade de sair um número que comece por 3 e termine por 7? Primeiro, vamos até aqui, ó. Ele quer números naturais de 4 algarismos distintos com esses caras aqui. Então, primeiro vamos fazer quais são esse total de números de 4 algarismos com esses caras aqui distintos que eu posso fazer. Então, vamos primeiro ao nosso espaço amostral. Então, é um número de 4 algarismos distintos com esses caras aqui. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 números disponíveis. Então, aqui para unidade de milhar, eu tenho 6 opções. Como eles são distintos, eu não posso utilizar esse número que eu utilizei aqui. Vamos supor que eu utilizei o número 3. Então, ele já não pode estar aqui. Se eu tenho 6 números, já utilizei um, para cá eu vou ter 5 números apenas. Como são distintos, mesma ideia. Já usei um, tinha 5, ficam 4 disponíveis para essa posição. De novo, são distintos, já tinha 4 disponíveis, usei um, para cá são 3 disponíveis. Então, pelo princípio fundamental da contagem, pelo princípio multiplicativo, eu tenho que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3, 360. Outra forma que eu poderia pensar aqui, eu tenho que arranjar esses números aqui em 4 posições. Então, isso aqui é o mesmo que arranjo de 6 em 4. Observe que arranjo de 6 em 4 é
6 fatorial dividido por 6 menos 4, 2 fatorial. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 dividido por 2 vai ficar exatamente igual a esse. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. A justificativa porque isso aqui é um arranjo, se eu pegar esses 4 primeiros números aqui, ó, 1, 3, 4, 7, se eu fizer 1, 3, 4, 7 e depois inverter esses últimos dois aqui, 1, 3, 7, 4, esses dois agrupamentos aqui, utilizando os mesmos elementos, só permutei os últimos dois aqui, me dão informações diferentes, que isso aqui é 1347, aqui é 1374. Então, se eles são diferentes ao permutar valores, a ordem importa. Se a ordem importa, isso é um arranjo. Lembrando da fórmula do arranjo, de n tomados P a P, é n fatorial dividido por n menos P fatorial. Por isso que ficou 6 fatorial dividido por 2 fatorial, porque n menos P, 6 menos 4, dá 2. O número total de elementos da espaço amostral é de 360, certo? Sair um número que começa por 3 e termina por 7 é o nosso evento, que eu vou chamar de evento A. Então, vamos calcular agora quantos são esses números que acontecem dessa forma aqui. Então, de novo, tem que obedecer aqui o enunciado. São números de 4 algarismos e são distintos. Então, 1, 2, 3, 4 algarismos, porém ele é bem específico. Ele começa por 3 e termina por 7. Então, eles são fixos. O que eu vou analisar agora são esses dois caras aqui disponíveis. Então, se eu tenho 6 números disponíveis, já utilizei 2, para cá eu posso ter 4 números disponíveis. Como são distintos, já usei 1, para cá eu tenho 3 números disponíveis. 4 vezes 3 vai dar 12. Lembrando que esse 3 e 7 a gente não multiplica porque eles já são fixos, eles não são opções. Ele é o algarismo fixo aqui na posição 3, na primeira posição, e esse é o algarismo 7 na última posição. É porque ele pede dessa forma. Então, nosso número total de elementos desse evento é 12. Só uma observação que esse meinho aqui, ó, é um arranjo também. Eu vou arranjar 4 números disponíveis, né, porque eu já utilizei 2, em 2 posições. Lembrando aqui da fórmula, eu teria 4 fatorial dividido por n menos p fatorial. 4 menos 2 dá 2 fatorial, que é 4 vezes 3 vezes 2 sobre 2. Fica exatamente assim, que é igual a 12. Então, a probabilidade disso acontecer, desse evento A acontecer, é dada pelo número de resultados favoráveis dividido pelo número total de resultados possíveis. Então, os favoráveis para a gente é esse número que começa por 3 e termina por 7, que a gente viu que são 12 opções que isso pode acontecer. E o número total é de 360. Vamos simplificando devagar. 12 dividido por 2 dá 6, 360 por 2 dá 180, divide por 2 também, 6 por 2 dá 3, 180 por 2 dá 90. Agora, simplificando por 3, eu tenho 3 por 3 dá 1, 90 por 3 dá 30. Exemplo 4. Em um grupo de 75 jovens, 16 gostam de música, esporte e leitura. 24 gostam de música e esporte, 30 gostam de música e leitura, 22 gostam de esporte e leitura, 6 gostam somente de música, 9 gostam somente de esporte e 5 gostam somente de leitura. Então, antes de ler os itens aqui, vamos filtrar essas informações aí. A gente vai ter que lembrar um pouquinho do diagrama de Venn lá na primeira série. Então, vem comigo. Então, o diagrama de Venn é o seguinte: eu tenho esse espaço amostral que tem 75 pessoas, tem esses 3 conjuntos, que é música, esporte e leitura, e tem as pessoas que não gostam de nada. Como é que a gente vai fazer a filtragem dessas informações? Vamos começar pela maior intersecção, que as pessoas gostam dos 3, que são 16, gostam de música, esporte e leitura. Então, aqui dentro, ó, aqui desse pedacinho aqui tem 16 pessoas. 24 gostam de música e esporte. Então, música e esporte é essa fatia aqui, esse pedacinho. Como tem que ter 24 pessoas lá dentro, já tem 16, faltam 8. 30 gostam de música e leitura. Então, música e leitura é essa fatia. Tem que ter 30 pessoas lá dentro. Como já tem 16, faltam 14. 22 gostam de esporte e leitura. Então, esporte e leitura é essa fatiazinha aqui, esse gominho. Como já tem 16 lá dentro, para 22 faltam 6.
Agora, 6 gostam somente de música, tá? Essa palavrinha é forte, que somente, então ele não pode ter intersecção nem com esporte, nem com leitura. Ou seja, é um cara exclusivo desse grupinho aqui. Então, seria um cara daqui, ó. Por isso que esse 6 fica para cá, porque ele não tem conexão, né? Não tem intersecção com esses caras para cá. 9 gostam somente de esporte, ou seja, são os caras que ficam aqui também isolados. 9 aqui. E 5 gostam somente de leitura, vão ficar para cá. Então, como eu sei que tem 75 pessoas, existem pessoas que não vão gostar de nenhum desses 3 aqui. Então, somando todo mundo aqui, ó, 6 mais 8 mais 9 mais 14 mais 16 mais 6 mais 5 dá 64. Para 75 faltam 11. Então, tem 11 pessoas aqui que não gostam desses 3 caras aqui. Agora, vamos responder esses itens aqui, já que a gente filtrou todas as informações. Na letra A, ele pede qual é a probabilidade de, ao apontar ao acaso, um desses jovens e ele gostar de música. Então, vamos ver aqui. Gostar de música é essa bola aqui, ó. Então, vou chamar esse cara aí de evento A, né? Esse gostar de música é nosso evento A. Quantos elementos eu tenho nesse evento? É 6 mais 8 mais 14 mais 16, que é todo mundo que está aqui dentro, né? Que gosta de música, que é igual a 44. E nosso total de pessoas é esse cara aqui, o nosso NS é o 75. Então, a probabilidade desse evento ocorrer é dada pela quantidade de elementos que são favoráveis para a gente, dividido pelo total de elementos. Então, quem são os favoráveis? São os que gostam de música. Então, são 44. Dividido pelo total, que são esses 75. Dividindo 44 por 75 dá aproximadamente 59%. Para a letra B, ele pede qual é a probabilidade de, ao apontar ao acaso um desses jovens, ele não gostar de nenhuma dessas atividades. Como a gente calculou que esse 11 aqui são as pessoas que não gostam de música, esporte e leitura, então é esses caras que a gente vai observar. Chamar esse evento de B, que é a letra B, então a quantidade de elementos desse evento é igual a 11. Então a probabilidade desse evento B ocorrer é dada pela quantidade de elementos favoráveis para a gente, dividido pela quantidade de elementos totais, aí, todas as possibilidades possíveis. Então, as nossas favoráveis são 11, os totais são as pessoas, todas aqui, né? São 75. Então, 11 e 75 avos, dividindo, fica aproximadamente 15%. Valeu, pessoal. Obrigado por assistir. Eu peço que vocês curtam, compartilhem, comentem, mande para um amigo, tá? Para fortalecer o canal. Beleza? O vídeo vai acabar quando eu tirar 3 nesse dado aqui, ó. Vai. Agora vai. Agora vai.